A vida após a morte, um mosaico de crenças. A morte, a grande incógnita, cativa a humanidade desde os primórdios. Permanece um enigma, um mistério que continua a nos intrigar e provocar questionamentos. Ao longo das culturas e da história, inúmeras filosofias e sistemas de crenças surgiram, cada um oferecendo sua interpretação única sobre o que reside além do véu da mortalidade. Da reencarnação à felicidade eterna, do fim da existência à continuação da consciência em outra forma, as possibilidades são tão diversas quanto a própria experiência humana. Essas crenças, transmitidas através de gerações, proporcionam consolo, orientação e uma estrutura para entendermos nosso lugar no grande esquema da existência. Enquanto alguns encontram conforto na ideia de reencontrar entes queridos em uma vida após a morte, outros encontram significado no conceito de deixar um legado que perdurará muito tempo depois que partirem. O objetivo desta exploração não é endossar uma crença em detrimento de outra, mas sim embarcar em uma jornada de descoberta, examinando as diversas perspectivas que moldaram nossa compreensão da vida, da morte e do que pode estar além. Reencarnação e evolução espiritual. A visão espírita. O espiritismo, doutrina espiritualista que ganhou destaque no século XIX, oferece uma perspectiva única sobre a vida após a morte, centrada nos conceitos de reencarnação e evolução espiritual. Os espíritas acreditam que a morte não é o fim de nossa existência, mas sim uma transição para o mundo espiritual, um reino onde nossas almas continuam a evoluir e aprender. De acordo com esse sistema de crenças, após a morte, o corpo físico perece, mas o espírito, a essência de quem somos, continua a existir. Esse espírito, agora livre de suas limitações físicas, entra no reino espiritual, onde tem a oportunidade de refletir sobre sua vida passada, aprender com seus erros e se preparar para a sua próxima encarnação. A reencarnação, na visão espírita, não é vista como um processo aleatório ou arbitrário, mas sim como um ciclo proposital de renascimento, projetado para facilitar o crescimento e o desenvolvimento espiritual. Cada vida apresenta novas oportunidades de aprendizado, evolução e progresso em direção a uma maior iluminação espiritual. O ciclo do renascimento e o nirvana, compreendendo a perspectiva budista. O budismo, uma tradição milenar originária da Índia, oferece uma perspectiva distinta sobre a vida, a morte e a natureza da existência. Central para a filosofia budista é o conceito de samsara, o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Os budistas acreditam que, após a morte, a consciência renasce em uma nova forma de vida, e esse ciclo continua indefinidamente até que se atinja a iluminação, também conhecida como nirvana. O nirvana, frequentemente descrito como um estado de perfeita paz, libertação do sofrimento e o fim do ciclo de renascimento, é o objetivo final no budismo. Ao contrário de alguns sistemas de crenças que postulam um céu ou inferno permanentes, o budismo considera o renascimento como ocorrendo em 6 reinos da existência: deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas famintos e seres infernais. O reino em que alguém renasce é determinado pelo karma, a lei de causa e efeito. Ações, pensamentos e intenções positivas criam karma positivo, levando a renascimentos mais favoráveis, enquanto ações, pensamentos e intenções negativas criam karma negativo, levando a renascimentos menos favoráveis. Seção 3. Um espectro de perspectivas, do hinduísmo ao materialismo. Além dos reinos do espiritismo e do budismo, uma infinidade de outros sistemas de crenças oferecem diversas interpretações da vida após a morte. O hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo,
compartilha o conceito de reencarnação com o budismo, mas com suas próprias variações únicas. No hinduísmo, a alma, ou Atman, é eterna e assume repetidamente novos corpos físicos. O objetivo final no hinduísmo é alcançar moksha, a libertação do ciclo de reencarnação e a união com o divino, frequentemente personificado como Brahman. No outro extremo do espectro, o materialismo, uma postura filosófica que ganhou força durante o iluminismo, rejeita completamente a noção de uma vida após a morte. Os materialistas acreditam que a consciência é um produto do cérebro físico e deixa de existir após a morte. Nessa perspectiva, a vida é finita e a morte marca o fim de nossa existência individual. Embora essa visão possa parecer austera para alguns, muitas vezes motiva os indivíduos a encontrar significado e propósito no momento presente, aproveitando ao máximo o tempo que têm. Seção 4. Encontrando significado no mistério. A questão do que acontece após a morte cativa a humanidade há milênios, inspirando uma rica tapeçaria de crenças e filosofias, dos ciclos de reencarnação do espiritismo e do budismo, às diversas perspectivas oferecidas pelo hinduísmo e pelo materialismo. Cada sistema de crenças fornece uma lente única através da qual se pode observar os mistérios da vida e da morte. Embora essas crenças ofereçam conforto, orientação e uma estrutura para entendermos nosso lugar no universo, a resposta definitiva para a questão do que está além permanece indefinida. Talvez o verdadeiro valor em explorar essas diversas perspectivas não esteja em encontrar respostas definitivas, mas em abraçar o mistério, encontrar significado no momento presente e viver nossas vidas com propósito, compaixão e um senso de admiração.